Bom dia, meus irmãos queridos, que a paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso grande Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você nesta manhã. Seja você muito bem-vindo, seja você bem-vinda, minha irmã, à nossa Sala da Esperança nesta manhã, a nossa lição de número 9 desse nosso trimestre, passagens bíblicas controversas. A leitura da nossa lição desta semana, tá? Nós temos muitas passagens bíblicas para podermos estudarmos. Muito importante compreendermos, queridos, porque tem muitas passagens bíblicas que a impressão que se dá é que são controversas com a nossa fé relacionada, à nossa crença na mortalidade da alma. Tá? Mas nós precisamos compreender, precisamos entender, porque elas não são controversas na verdade, apenas têm uma aparência. Mas por que elas existem na Bíblia? Podemos crer ou não crer, isso é muito importante, tá? E por isso nós precisamos compreender. Tá? O importante de tudo, a nossa lição de hoje, já vem chamando a nossa atenção para a leitura, a importância da leitura, a recomendação de Jesus para estudarmos a sua palavra, para podermos compreender aquilo que é da sua vontade. Tá? Então, meus amados, vamos pedir a bênção de Deus, vamos orar a Deus para que Deus possa iluminar a nossa mente, para que Deus possa nos ensinar de forma bem clara a sua palavra e nós possamos ter aí a luz para compreender. Vamos orar. Ó Deus querido, nosso Pai, neste momento, nesta manhã, nós iremos abrir a Escritura Sagrada, a Bíblia, aonde nós iremos estudar sobre a Tua verdade. E nós pedimos ao Senhor neste momento a unção do Santo Espírito no nosso coração, iluminando a nossa mente, ó Deus, para que os Teus ensinamentos sejam tão claros para nós, que nós não venhamos a ter nenhuma dúvida, pois a Tua palavra é assim, ela é muito clara, ela é inspirada, é a palavra do Senhor. Por isso pedimos, em nome de Jesus, esta bênção. Amém. Passagens bíblicas controversas, é o título da nossa lição desta semana. Como eu disse para vocês, nós temos muitas passagens bíblicas, queridos, para nós estudarmos. Fica aqui já o meu convite a você, o meu apelo ao seu coração, para que nós possamos nos reunirmos todos os dias desta semana, um pouquinho do nosso tempo reservar, para que nós possamos estudar a palavra de Deus, buscando assim o Espírito Santo de Deus para nos ajudá-lo a entender, porque isso é muito importante, meus queridos. Tá? Deus não quer que nós sejamos ignorantes com relação ao conhecimento da sua palavra, ao conhecimento da sua verdade. Ele quer que nós, por meio do estudo, venhamos a conhecer, a aprender, a crescer cada vez mais no conhecimento. Tá? Essa é a vontade de Deus. No livro de João, no capítulo 5, no verso 39, nós estudamos assim: vocês examinem as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Essa foi uma recomendação do próprio Jesus. Examinai as Escrituras. Não é simplesmente fazer ali uma singela leitura, mas é examinar. Não é simplesmente ler a Bíblia, queridos, como se nós tivéssemos lendo um outro livro qualquer, tá? Mas examinar. O que é examinar? Examinar, na verdade, é pegarmos um assunto bíblico, tá? E juntar, todos os capítulos, todos os versos, os livros, da Bíblia, que comenta sobre o mesmo assunto. Como, por exemplo, esta semana nós vamos ter muitas passagens bíblicas e nós vamos estudar essas passagens bíblicas.
E nós precisamos compreender sobre esse assunto. O assunto importante desta semana, queridos, vamos continuar estudando sobre a morte e o significado. Realmente, se uma pessoa, quando ela morre, se ela tem um espírito, que sai dela, e esse espírito ele tem uma direção, para seguir ou ao céu ou ao inferno, ou, enfim, ou ele fica aí no espaço, ou ele encarna em outras vidas, tá? Esse assunto é muito importante para nós e nós vamos estudar um pouco mais sobre essa questão, tá? À luz da palavra de Deus, queridos, que alguns, queremos aqui, com todo respeito, aos nossos irmãos de outras denominações que sustenta aí o seu ponto de fé de que realmente a pessoa tem uma alma, como os nossos irmãos católicos, que acreditam também, como os nossos irmãos espíritas, principalmente, que sustentam aí até mesmo a comunicação com espíritos, tá? Vamos ver se existe isso na Bíblia. Vamos ver se a Bíblia sustenta, esta fé, se sustenta esse ponto, que algumas religiões têm até como a sua doutrina. Isso é muito importante nós ficarmos cientes e entendermos, tá? Muito bem. Nós temos também no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 15, aonde Pedro ele diz assim, olha, exorta, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Tá? Então, a recomendação de Pedro para nós, aqui, queridos, no capítulo 3 e no verso 15 da primeira carta, é que nós precisamos examinar as Escrituras, nós precisamos estar sempre preparados, para sustentar, diante daqueles que pedem razão da nossa fé. Ou seja, se alguém perguntar para você, por exemplo, por que você acredita que a pessoa é mortal, que a alma é mortal, que não existe uma alma, mas nós somos a alma, e quando nós morremos, simplesmente nós deixamos de ser uma alma vivente. Se alguém pede para você, por exemplo, a razão desta sua fé, desta sua crença, uma pergunta para você e uma pergunta para mim: estamos preparados para podermos responder à altura, à luz das Escrituras, aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós sustentamos, a fé que nós professamos? Pois é, Pedro diz que nós precisamos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que nós temos. Tá? Como também o apóstolo São Paulo, escrevendo uma carta para Timóteo, na verdade a sua segunda carta, no capítulo 4, no verso 2, verso 3, ali Paulo diz assim, olha, pregue a palavra, que seja em tempo oportuno ou que não. A palavra de Deus precisa ser pregada. E precisa ser pregada a verdade. Tá? Não apenas uma sombra, não apenas alguns versos que eu suponho que seja importante para a minha fé, que seja aceitável para aquilo que eu quero. Não, é a Bíblia completa. Tá? Porque toda a Escritura foi inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Tá? Então, Paulo aqui ele está dizendo que nós devemos pregar em tempo oportuno ou não. Precisa ser pregado. Tá? E ele diz mais ainda, corrija, repreende, exorte com toda paciência e doutrina. Queridos, a palavra de Deus é para corrigir, tá? Falsos ensinamentos. A palavra de Deus também
para nos encorajar, é para nos fortalecer, é para nos animar, é para nos fazer crescer, tá? Também, queridos, Paulo está dizendo que a palavra de Deus deve ser para nossa exortação, mas tudo isso com paciência, tá? Nunca devemos usar a Bíblia, usar a palavra de Deus para fazer discussão sobre religião, ou mesmo usar a palavra de Deus simplesmente para suprimir outras pessoas, para humilhar outras pessoas. Não é para isso. É para exortar, é para ensinar com paciência, diz Paulo, tá? Mostrando os pontos doutrinais que a palavra de Deus quer nos ensinar. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo diz que tempo viria, e é claro, esse tempo é justamente o tempo que nós estamos vivendo. Tantas religiões que veio a existir, né, veio a ser fundada, e muitas vezes por pessoas que não têm suportado a doutrina, a palavra de Deus, a verdade como ela é. E então tem alguns que separa ou escolhe alguns pontos que ele acha que é conveniente, acha que ele é importante, né, para aquilo que satisfaz a sua própria vontade, o seu próprio desejo. E então ali ele fundamenta, né, naquele ponto, coloca-se uma placa em um salão, né, e forma ali um grupo de pessoas e chama ali de uma religião, de uma igreja, tá? Infelizmente isso tem acontecido por muitas pessoas que têm rejeitado a verdade da palavra de Deus, tá? E por ele rejeitar a palavra de Deus, então ele passa a fazer da Bíblia Sagrada a sua própria vontade, não servir à vontade de Deus ou deixar que a Bíblia seja o seu condutor, a condução da sua vida. Tem muita gente, queridos, que quer governar, que quer dominar a Bíblia e não deixar que a palavra de Deus lhe domine, que ele seja dominado pela palavra de Deus. Isso é muito diferente, infelizmente, porque a palavra de Deus é para nos ensinar, é para nos ajudar, queridos, a enxergar, como diz o salmista Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela é para nos iluminar, para nós podermos ter a clareza de seguir a verdade de Deus conforme o ensinamento, e não simplesmente para podermos dominar. Nós achamos que nós podemos realmente fazer da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, a forma como nós queremos que ela satisfaça os nossos desejos, as nossas próprias vontades. Não. Tá? Então, esta semana fica aí o meu convite para você, para nós estarmos sempre juntos. Nós temos aqui a nossa sala da esperança, queridos, aonde a palavra de Deus é aberta. E a verdade de Deus, a verdade, ela é aqui anunciada, pregada. Nós não queremos falar nada fora da Escritura Sagrada. Não é mostrar a minha própria vontade ou aquilo que eu penso, mas aquilo que a palavra de Deus vem nos ensinar, tá? E aqui na nossa sala é justamente para isso. Nós não queremos aqui esconder nada, nenhum ponto, nenhum verso bíblico que vem mostrar a verdade, ainda que seja um pouco difícil, né? Mas Cristo Jesus, ele nos capacita cada dia pelo Espírito Santo para vivermos, né, de acordo com os seus ensinamentos. Tá? Quero desejar a você um ótimo dia, um feliz sábado, né? Que Deus te abençoe, que você realmente possa ter esse desejo no coração de estudar mais e mais, conhecer mais e mais, examinar mais e mais a palavra de Deus. Tá? Essa é a vontade de Deus. Tá? A Bíblia Sagrada, ela não é simplesmente para ser aberta em um capítulo, em um verso que nós
entendemos ou achamos, né, que ali tem tanto poder que vai, né, nos proteger de todo o mal. E ali nós deixamos na nossa mesa, na nossa escrivaninha, né, aberta com esse intuito. Não. A palavra de Deus, queridos, ela precisa sair das páginas e entrar dentro do nosso coração, senão ela não vai surtir nenhum efeito. Tá? Ela precisa ser inscrita, imprimida na nossa mente, dentro do nosso coração, e não simplesmente nas suas páginas. Tá? Esse é o ponto importante, nós vamos estudar esta semana. Então fica aí o meu abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos e até logo. Amanhã nós estaremos de volta com a graça de Cristo Jesus. Fique com Deus.